Esse é o podcast da Junqueira Consultoria, eu sou o Rafael, estamos dando continuidade à nossa série de podcast, que tem 8 itens, focado no artigo 2 do novo provimento 205 de 2021, que faz substituição ao provimento de número 94 de 2000, que fala sobre o exercício da publicidade jurídica. Se você não tem essa documentação do provimento, tem 2 links na descrição desse podcast, para você abaixar e poder acompanhar. Como em todo podcast, eu leio o que está escrito no provimento e logo eu faço o comentário. O último item eu falei sobre publicidade ativa, eu vou falar sobre publicidade passiva nesse item, que é o item 6. Na publicidade passiva, nós vamos falar, e aí eu vou concluir algo que eu não falei na publicidade ativa, mas também não vai fazer falta lá. Através desse novo provimento, as discussões da OAB levantou em questão que o impulso não é considerado captação de clientela e ele foi liberado para uso. Se você já viu por aí advogado utilizando, muitas vezes isso não recorre à ilegalidade. É porque você tem sempre que estar atento às decisões dos tribunais de ética por Estado. Muitas vezes é proibido no Estado, mas não é proibido no outro, pela sua interpretação. No caso do Rio de Janeiro e São Paulo, a proibição já tem mais de 3 anos. E agora foi liberado o impulso e ele pode ser utilizado. E aí, na definição desse provimento, é considerado pela publicidade ativa como post patrocinado ou pago ou mesmo impulso. Eu publiquei um artigo no LinkedIn, que está disponível aqui também na descrição desse podcast, juntamente de um outro artigo que eu falei, comentei os 13 artigos do novo provimento. Ele tem uma diferença dos podcasts, porque ele é um pouquinho mais descritivo e ele é um pouquinho mais rico em detalhes. No podcast eu faço algo mais dinâmico, eu dou a entender sobre as ações que você pode fazer por cada uma dessas definições e o que a gente, nas nossas colocações. Nesse artigo eu falo sobre 8 táticas, 8 estratégias que você pode colocar no impulso. A partir do momento que a OAB liberou o impulso, então as 6 estratégias que você pode utilizar para criar um post patrocinado mais eficiente, utilizando de preferência o Instagram. Se você acerta no Instagram, você tem uma grande possibilidade de acertar nos outros. Lembrando que há uma medida diferente. Facebook tem um público diferente, tem uma abordagem diferente, LinkedIn, Twitter e por aí afora, todas as outras redes sociais. Sempre está tratando a estratégia específica do canal de distribuição que você está em vigência. Na publicidade passiva, eu vou ler exatamente como está, assim como eu fiz em todos. Item 6, publicidade passiva, é a divulgação capaz de atingir somente público certo, que tenha buscado informações acerca do anunciante ou dos temas anunciados, bem como aqueles que concordam previamente com o recebimento do anúncio. Essa informação ela está muito apontada para uma afirmação sem muito fundamento. O que eu quero dizer com isso? Divulgação capaz de atingir somente o público certo, só através de uma pesquisa de marketing você pode avaliar se seu público certo está sendo atingido. Você pressupõe que as pessoas que seguem a página do advogado estejam interessadas no advogado. Se você disser sim, sem ter certeza, você recai no problema de criar, por exemplo, um post patrocinado pago errado. Existem na rede social, ainda mais na rede social, o efeito de follow back. Tem gente que segue conta e nem se interessa pelo conteúdo da conta. Ele quer que você siga de volta porque você seguiu ela. Isso é uma forma muito boa e produtiva e efetiva de aumentar o número de seguidores, ainda mais no Instagram. Isso a publicidade passiva não define e nem garante público certo, tampouco a publicidade ativa. Quando você faz um post patrocinado, direciona, você tem que ter certeza do seu público. Você tem que fazer o levantamento dos atributos que o seu público possui para você endereçar o conteúdo a ele. A definição de publicidade passiva aqui está atrelada ao e-mail marketing. Aí eu posso dizer que sim, somente o público certo vai receber. Por quê? O e-mail marketing, de acordo com as regras de éticas da OAB e éticas do próprio PROCON, isso não tem a ver somente com o corpo jurídico, apenas as pessoas que te deram autorização para mandar informações pelo seu e-mail receberão o conteúdo em si. Então você pode dizer com certeza que as pessoas que te deram autorização para mandar informações pelo e-mail marketing receberão essa informação. Publicidade passiva não está só apenas aplicado ao e-mail marketing. A gente está falando de todos os canais de distribuição. Isso envolve canais de distribuição em massa. Quando você dá entrevista numa coluna, você aparecer numa revista, você aparecer na televisão, aparecer no rádio. Lembre-se que você está falando de uma divulgação que precisa ter certeza do que você está atingindo. Divulgação capaz de atingir somente o público certo, isso quer dizer que você tem resposta que você realmente está atingindo o seu público certo.
Digamos que seja da seguinte forma: você tem 5.000 seguidores. Você tem uma pesquisa de marketing, você consegue fazer isso, tá bom? Você tem uma pesquisa de marketing que você chegou à conclusão que os 5.000 têm interesse no que você está falando. Aí você pode afirmar isso aqui. Somente o público certo. Agora, se você não tem nenhuma informação dizendo, e eu digo isso até com uma propriedade, que a grande maioria das pessoas não tem nem sequer a habitualidade de fazer planejamento e tão pouco sistema de informação. Então, a grande maioria das vezes, elas não têm essa resposta. Elas têm uma resposta apenas quando elas fazem levantamento. Normalmente isso está atribuído a ela contratar uma agência para fazer uma pesquisa para ela. Ou ela pegar uma pesquisa que a agência já fez e é pertinente ao assunto que ela está tratando. Mas a grande maioria das pessoas, elas levam pela questão de, eu vou colocar aqui e talvez passe raspando. As empresas que fazem pesquisa, e não são empresas apenas grandes, tá? Tem empresas médias. Poucas são as pequenas que fazem pesquisa nesse nível. Mas as empresas médias para grandes, elas fazem pesquisa para saber onde o público dela está, qual é o contingente que está e como ela vai atingir com certa precisão. Lembre-se que uma margem de erro grande significa um prejuízo enorme para ela. E não é a mesma coisa que o advogado quer ter aqui. Ele não vai atingir qualquer público. Tem pessoas que me seguem, por exemplo, que me oferecem serviços de administração para síndico. Só que tem um pequeno problema. Eu não lido com administração de condomínio e tampouco sou síndico. E por que as pessoas, eles me oferecem isso? Pode ser equívoco da própria parte, achar que todo mundo que está na internet é síndico e é administrador de condomínio. Ou porque eu mexi com algum assunto muito similar, ou algum momento eu mencionei, pronto, agora eu sou o público dele. Às vezes, essa é a forma que as empresas deduzem que o público é delas. Mas existe toda uma busca mais complexa e ferramentas utilizadas para o marketing definir. Então, na publicidade passiva, que é o posto orgânico, posto não pago, não patrocinado, não sofre impulso, não significa, sob nenhuma meta, sem resposta, ou análise, ou pesquisa, ou resposta, que você vai atingir o público certo. Você só atinge o público certo, e assim também funciona o posto patrocinado, que é o caso da publicidade ativa, se você segmentar o público. Se você souber que seu público que te segue realmente é o público que te interessa. Se não, não. Você não está atingindo exatamente o seu público. Isso pode acontecer na rede social com extrema facilidade. Para conseguir seguidores na internet, se faz uso muito de follow back, faz uso muito de recomendação, você participa de live, a pessoa te segue. Não necessariamente a pessoa que te segue tem a ver com o assunto que você está falando. Às vezes a pessoa gostou de você. Isso acontece direto. E você precisa identificar a pessoa que gostou de você, a pessoa que vai comprar de você, que são pessoas diferentes. Uma vai contribuir para a sua saúde econômica. A outra não vai comprar de você. No caso do advogado, veja bem que ele não vai contribuir para a tua imagem. Ele não vai nem passar isso para frente também. Não vai divulgar porque ele não, o que você está oferecendo não interessa a ele. Então ele também não vai pensar se interessa para outro. Então não vai acontecer propaganda de boca a boca aí. Você está entregando para um público que não necessariamente vai te atingir. E também tem outra coisa. No caso das redes sociais, a publicidade passiva ela é menos efetiva. As redes sociais, não apenas o Facebook, de forma orgânica, entrega apenas para menos ou igual a 3% da sua audiência total. Se você tem 100 pessoas te seguindo, apenas 3 pessoas receberão conteúdo. Pode ser na sorte de roleta russa que essas 3 não queiram nem saber do seu conteúdo, só te seguindo porque estão seguindo. Às vezes é pensamento slacktivista. É uma construção comportamental da internet. Você age em conformidade de algo, mas não necessariamente o é. Por exemplo, um militante de direitos pró-ambientais. As pessoas que vão até lá para salvar as baleias, eles são militantes pró-ambientais. Mas tem a pessoa na internet que fica curtindo para as baleias serem libertadas. Mas, de fato, elas não estão atuando como ativistas. Essas pessoas, elas não são pseudo-militantes. Mas elas não são militantes oficialmente falando. Elas podem até incentivar, e incentivo pela internet também faz alguma diferença, porque ela está compartilhando. Mas veja que compartilhar é diferente de ser algo. É o ato de você assumir uma posição, não ser. Isso significa dizer que tem pessoas na internet que vão ver assim, por exemplo, você é um advogado de direitos de animais. E aí você vai e atua em relação a uma casa que mantém os cachorros presos. E aí a OAB, a comissão da OAB vai e verifica se está tudo certinho, se está tudo bonitinho. Tem pessoas que vão te seguir, não é porque tem exatamente algum foco no direito dos animais em si. Digamos aqui, até que tem. Mas ela não é uma tutora. Ela é uma pessoa que vai a favor dos direitos dos animais, do meio ambiente e gosta da conservação dos animais. Mas não faz nenhum trabalho oficialmente falando.
O fato dela torcer pelo seu sucesso a faz sentir-se militante também. Isso significa dizer que tem muita gente que trabalha junto da tua conta e não necessariamente está trazendo uma... E não necessariamente vai se interessar pelo que você vai publicar. Porque lembre-se que uma coisa é você publicar a decisão de algo, não vai interessar essa pessoa em específico. Porque se você vai lidar com todos os animais, ou lidar com animais de zoológico, ou animais que são trazidos de outros países de forma ilegal, veja que nem todos esses assuntos serão pertinentes a essa pessoa que de fato é a favor do animal, mas é a favor de toda essa burocracia jurídica. Veja que há uma diferença muito grande de públicos que são certos e públicos que não são certos. E aí vai depender da sua pesquisa, do que o seu público é. Geralmente a gente faz a pesquisa por avaliação. Tem vários tipos de técnicas para você identificar que o público que segue sua rede social é aquele público que vai atender pelo conteúdo que você vai mandar. Por exemplo, é proibitivo você escrever um conteúdo, um artigo científico em jurídico, em juridiquês? Não, se o seu público está disposto a ler. Mas a grande maioria das vezes a gente sabe, assim, por suposição geral, que não. Mas quem disse que não? Você tem que pesquisar, tem que saber. Então, não é porque é publicidade passiva que vai garantir 100% que alguém vai entregar esse público certo. Não é, a não ser que você faça uma pesquisa, segmentação e marketing. Aí sim. Você assistiu o podcast da Junqueira Consultoria. Eu sou o Rafael. Até a próxima.